Bom dia, queridos irmãos. Estamos iniciando mais uma escola bíblica virtual. Estamos estudando o seguinte tema: meu filho, meu discípulo. Nós estamos entrando no nosso segundo tópico: como conduzir meu filho à salvação. Nós vimos as verdades básicas para ensinarmos os filhos. Vimos a primeira verdade ontem, que é a noção básica sobre o pecado. Hoje nós vamos ver a necessidade de salvação. Então nós temos que falar a respeito da salvação para os nossos filhos, desde a infância até quando nós estivermos vivos. Nós não podemos deixar de falar aos nossos filhos sobre a necessidade da salvação, a necessidade de ser salvo. Então vamos lá. Primeiro, como nós já temos dito, todo homem é pecador e precisa da salvação. Assim é o papel dos pais ensinar aos filhos a necessidade da salvação pela fé. Então, é necessário que você, pai, sente com seu filho, converse com ele, leia a palavra de Deus com ele, mostrando para ele que o homem, como nós vimos ontem, é pecador, todo homem é pecador e precisa de um Salvador. Quem é esse Salvador? Então, a partir do momento que nós começamos a falar a respeito da salvação, nós vamos falar a respeito de Cristo Jesus. Uma coisa está ligada à outra. O pecado necessita de um Salvador para que possamos ser salvos, para que possamos ser alcançados pela salvação. Então, em Efésios capítulo 2, verso 7 diz: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Então, para você ver que a salvação é pela graça, e isto não vem de nós mesmos, ela vem pela fé. Em quem? Em Cristo Jesus. E isso é um dom de Deus. Deus que coloca a fé em nosso coração para crermos que Jesus Cristo é o Filho de Deus e por meio dele sejamos salvos. É isso que nós temos que compartilhar com os nossos filhos, ensinando a eles que a salvação é pela fé em Cristo Jesus. Então vejamos um pouco mais o que aprendemos ontem e relacionando a salvação. Primeiro, nós vimos que o castigo do pecado é a morte. Por isso, todos precisamos ser salvos. Ontem nós vimos que o pecado faz separação entre nós e Deus. E se nós estamos separados de Deus, precisamos buscar ir até Deus. E como que nós vamos fazer isso? Por isso, precisamos entender que precisamos ser salvos. Precisamos de um Senhor, de um Salvador. Em Romanos capítulo 5, verso 12, diz: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, através de Adão entrou o pecado no mundo, e pelo pecado entrou a morte, ou seja, através do pecado de Adão, nós fomos separados de Deus, estamos mortos espiritualmente. Assim também a morte passou a todos os homens. Por quê? Todos pecaram. Todos nós pecamos por meio de Adão. Então, através de Adão entrou o pecado, através do pecado entrou o salário do pecado, que é a morte. Em Efésios capítulo 2, verso 1 diz: ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Então, Paulo ele já está apontando para Cristo Jesus. Cristo Jesus nos deu vida, estando nós ainda mortos em nossos delitos e pecados. Ele se sacrificou para que por meio dele nós tenhamos a vida eterna. E em Efésios 6, 23, porque o salário do pecado é a morte. Então você vê, o salário do pecado é a morte. E através de Cristo Jesus nós temos vida. Então em Efésios 2:1 ele fala que estamos mortos em nossos delitos e pecados, porque o salário do pecado é a morte. Mas já
em 2:1 ele diz, ele vos deu vida. Cristo nos deu vida. É isso que nós temos que ensinar aos nossos filhos. Adão trouxe a morte, mas Cristo trouxe a vida. Por meio de Adão, nós estamos mortos em nossos delitos e pecados. Por meio de Cristo Jesus, temos a vida eterna. Segunda coisa que nós temos que ensinar sobre a salvação. Quem peca está longe de Deus, por isso precisa reconciliar com Deus. Por isso precisa se reconciliar com Deus. E como que nós nos reconciliamos com Deus? Novamente nós temos que falar que é por meio de Cristo Jesus. Em Gênesis capítulo 2:17 mostra justamente isso. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Ou seja, certamente vocês estão em inimizade com Deus. Estão separados de Deus. Por quê? Porque estamos em pecado. Deus ama o pecador, mas Ele não quer pessoas com pecado diante dele. É por isso que o pecado nos faz separação entre nós e Deus. E precisamos estar livres do pecado para nos reconciliar com Deus. Em Isaías 59, verso 2, nós vimos ontem, as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Então você vê, o pecado e a iniquidade faz separação entre nós e Deus. Por quê? Porque estamos mortos espiritualmente. Temos que ensinar isso para os nossos filhos. Terceiro, quem peca está condenado. Por isso precisa ser perdoado. Então você vê, quem está em pecado está condenado à morte eterna. Por quê? Porque está separado por Deus. Por isso precisamos ser perdoados. Por isso precisamos buscar o perdão que Deus tem para ministrar ao nosso coração. Em Marcos capítulo 16, verso 16 diz, quem crer e for batizado será salvo. Crer em quem? Em Jesus Cristo. Quem, porém, não crer será condenado. Ou seja, se eu não creio em Cristo Jesus, eu não tenho a salvação e já estou condenado à morte eterna. E em João 3,18, quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Ou seja, quem crê em Cristo Jesus não há condenação, mas para aquele que não crê já está condenado. Então, como ensinar sobre a salvação aos filhos? Nós vamos ver que, como já falamos desde o início, é responsabilidade dos pais ensinar os filhos sobre a salvação. Mostrar a eles que ficou triste quando eles pecaram e Deus também se entristeceu. Que quem escolhe pecar está separado da presença de Deus. Fale do céu e a necessidade de estar limpo para ter acesso ao céu. Então, queridos, nós temos que ensinar tudo isso aos nossos filhos. Ou seja, falar sobre a salvação. E falar sobre a salvação é mostrar que Deus fica triste quando nós pecamos e nós, pais, ficamos tristes também quando eles pecam, que quem peca está separado da presença de Deus. Por quê? Porque não tem vida, porque está em pecado. Então, somente por meio de Cristo Jesus nós temos a certeza que estaremos limpos de todo o pecado e teremos acesso ao céu, que está preparado para todos aqueles que crêem em Cristo Jesus para ser salvo. Então, nós vemos que como conduzir meu filho à salvação, as verdades básicas para ensinar os nossos filhos, a necessidade da salvação. Nós vimos ontem as noções básicas sobre o pecado, hoje sobre a salvação.
Mostre a eles a diferença de estar perto de Deus e longe de Deus. Estar perto, nós temos vida. Estar longe, nós estamos mortos em nossos delitos e pecados. E o pecado faz a separação entre nós e Deus. E como diz a palavra de Deus, isso tudo fazendo. Em Deuteronômio capítulo 6, verso 7. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Ou seja, em todos os momentos que estivermos conversando com os nossos filhos, nós temos que inculcar na mente deles a respeito da salvação pela fé em Cristo Jesus. Orando com eles, orando por eles e meditando na palavra de Deus, mostrando para ele o caminho, a verdade e a vida, que é Jesus Cristo. Então, o que nós aprendemos hoje? Como conduzir o nosso filho à salvação, mostrando a verdade básica, que é a necessidade de ser salvo pela fé em Cristo Jesus. Ver o castigo do pecado, que é a separação entre nós e Deus, que quem peca está longe de Deus, quem peca não está salvo. E como ensinar sobre a salvação aos filhos? Ensinar que por meio de Cristo Jesus nós temos livre acesso ao Pai. Que quando nós pecamos, estamos separados da presença de Deus. E que precisamos de um Senhor e Salvador, que é Jesus Cristo, que nos perdoa de todo o pecado. Vamos orar, queridos? Senhor, graças te damos pelo teu grande amor para conosco, Pai. Nos ensine a ensinar estas verdades da salvação para os nossos filhos. Abra o coração deles para entender e compreender a respeito do pecado, a respeito da salvação, a respeito do Salvador que é Cristo Jesus. E assim termos a certeza que pela fé nós temos livre acesso a Deus. Abençoe cada família, ó Pai, restaurando os casamentos, abrindo as portas aos desempregados, abençoando, Senhor Deus, aqueles que têm o seu trabalho para suprir toda a necessidade da sua casa. Perdoa os nossos pecados, aumenta a nossa fé no Senhor a cada dia. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, queridos, e até amanhã, se Deus quiser.